Pensa num roteiro de filme onde o relógio está correndo, o dinheiro está acabando e a gente precisa de uma solução genial e rápido. É exatamente isso que a gente vai fazer nessa análise de hoje. Vamos hackear o sistema tradicional e focar no Juizado Especial Cível, o famoso JEC. Sabe aquela justiça lenta, cara, que drena os recursos de todo mundo? Esquece. O JEC é a nossa rota de fuga. E o melhor de tudo, quem domina as regras desse jogo não só economiza tempo e dinheiro na vida real, como garante os pontos mais disputados nas provas de concursos e da OAB. Então, bora lá. Tem uma frase que resume perfeitamente a nossa missão aqui. Lê essas aspas com aquela voz dramática de trailer de cinema mesmo. A justiça é cega, mas não precisa ser lenta, nem cara. A gente está falando de conseguir a pacificação social antes que o orçamento vá para o ralo. As bancas examinadoras amam testar se a gente sabe como o sistema burla a burocracia. É um jogo de alto risco, saber exatamente os atalhos e como desviar das armadilhas mortais que eles colocam nas questões. Bom, dá só uma olhada nessa comparação, é gritante. De um lado, a justiça comum, aquela coisa pesada com procedimentos mega rígidos, perícias complexas infinitas e, claro, aquelas terríveis custas iniciais obrigatórias que doem em qualquer bolso. Do outro lado, o nosso paraíso VIP da eficiência, o JEC. Aqui o design é ágil, a palavra falada manda e o acesso no primeiro grau é 100% gratuito. Zero custas iniciais. É literalmente uma mudança de paradigma. O juiz aqui passa a autorizar decisões baseadas na equidade, que é um conceito que as bancas adoram cobrar para ver se você realmente entende o espírito da coisa. Ponto 1. O microsistema dos juizados, ou como eu gosto de chamar, o Clube VIP. Para essa engrenagem rodar lisa e cortar gastos, ela precisa de uma base legal forte. O GSEC não é só uma varinha qualquer. Ele é um microsistema totalmente blindado contra o excesso de formalismo. A gente tem uma verdadeira trindade aqui. A Lei 9.099 de 95 deu o pontapé inicial lá nos juizados estaduais. Depois, a Lei 10.259 de 2001 levou a ideia para a Justiça Federal. E para fechar o cerco com chave de ouro, a Lei 12.153 de 2009 abraçou a Fazenda Pública. Juntas, elas formam um escudo protetor perfeito para causas de menor complexidade. E o Código de Processo Civil tradicional? Ele até aparece, mas só de fininho, de forma subsidiária e somente se não for atrapalhar a nossa velocidade. Ponto 2. Os princípios. Porque aqui, tempo é literalmente dinheiro. Essa é a alma do negócio. Se você é do tipo que ama cortar gastos e ir direto ao ponto, vai adorar essas regras. Esses princípios não estão ali só para ficar bonito no papel. Eles são verdadeiros códigos de trapaça legalizados para a gente economizar recursos. A oralidade diz, fala mais e escreve menos. Simplicidade e informalidade, zero rituais e juridiquês inútil. Mas a grande estrela é a economia processual. Isso significa conseguir o máximo de resultado jurisdicional com o mínimo de esforço e gasto. É eficiência corporativa pura injetada no judiciário. E claro, a celeridade, para garantir que a fila ande rápido sempre. E isso ilustra de um jeito muito brilhante como o juiz atua dentro desse clube. A lupa está direto na equidade. Sabe quando o juiz na justiça comum fica super amarrado na frieza da lei? No JEC, a parada é diferente. O juiz pode e deve buscar a decisão que ele achar mais justa e equânime, olhando para o fim social daquilo, sem ficar preso a correntes formais o tempo todo. É a justiça com foco no mundo real, resolvendo o problema prático. Ponto 3. Quem pode e não pode. A nossa lista de exclusividade. Como todo clube super exclusivo e rápido, tem os seguranças brutais na porta. Não é qualquer um que entra, senão a esteira trava. Fica de olho que isso é chuva de questão em prova. Quem está na lista VIP? Pessoas físicas capazes, MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte e até as OCIPs. Agora, quem está barrado? Incapazes e presos nem passam da porta, porque a burocracia de proteção deles ia parar a nossa máquina. Massa falida com aquelas execuções gigantes? Esquece, totalmente fora. E as empresas públicas da União também batem com a cara na porta. Saber quem são esses penetras é garantir ponto de graça no exame. Ponto 4. A regra dos prazos. Correndo contra o relógio. Agora pausa tudo e presta muita atenção aqui, porque essa é aquela armadilha clássica que derruba muita gente boa. Uma vez dentro do JEC, o bicho pega. A celeridade exige prazos curtinhos. Mas a lei salvou o final de semana da galera. O artigo 12A é super categórico. Os prazos no juizado são contados apenas em dias úteis. A banca vai tentar te seduzir dizendo que, por causa da celeridade, o prazo deveria ser contínuo. Mentira! O sistema é rápido, mas ninguém trabalha de graça no domingo, né? Então grava aí. Prazo no JEC é estritamente em dia útil. Outro corte de gasto cirúrgico está aqui, na hora de chamar o réu para o jogo.
A citação é feita de preferência pelo correio. É baratinho, é direto, não tem frescura. Mas e se o cara simplesmente sumir no mapa? Na justiça comum, você paga caro e perde meses fazendo citação por edital em jornal. No JEC, nem pensar. A citação por edital é expressamente proibida. Se não achar o réu, o processo é simplesmente extinto sem resolução de mérito e vida que segue. A gente não gasta nem tempo nem dinheiro caçando fantasma. Ponto 5. A esteira do processo. O nosso chão de fábrica. O que é super interessante de ver agora é que com as partes certas ali, o negócio funciona igual uma linha de montagem perfeitamente lubrificada. O problema entra de um lado, passa pelas engrenagens e sai resolvido voando. Começa com a petição inicial que, olha só, pode ser até oral. Dali, já pula direto para a sessão de conciliação, porque fechar a conta é o prêmio máximo. Não rolou acordo? Vai para a audiência de instrução e julgamento, a famosa AIJ. É lá que se joga tudo na mesa de uma vez só, graças à oralidade. E logo depois, a sentença sai limpinha no final da esteira. Olha só mais esse bizu matador para as provas. E se o réu quiser contra-atacar o autor no meio da briga? Na justiça comum, a gente usaria a reconvenção, que é uma peça autônoma e super pesada. No JEC, a reconvenção é absolutamente proibida e atrasar a fábrica toda. A sacada genial de economia processual, o pedido contraposto. O réu simplesmente faz o pedido dele ali mesmo, no meio da contestação, baseado nos mesmos fatos. Simples, direto, zero papelada extra e sem custos. As bancas cobram essa diferença à exaustão. Então, anota isso. Ponto 6. O recurso inominado. E a grande armadilha. Bom, até agora estava tudo maravilhoso, né? Gratuito na entrada, informal, sem precisar de advogado em causas de até 20 salários mínimos. Mas, como em todo bom filme de assalto, a gente tem um baita plot twist. Um momento em que a realidade bate na porta e o clima muda. O que acontece se você perder e precisar recorrer? Bem-vindos ao recurso inominado. E aqui, meu amigo, a gratuidade evapora no ar. Para subir de nível e desafiar sentença, recorrer passa a custar muito caro. O famoso preparo exige que você pague a taxa em até 48 horas e, atenção, ele inclui de forma retroativa todas aquelas custas que tinham sido perdoadas lá na base. Além disso, a presença de um advogado agora vira obrigatória, não importa o valor da causa. O prazo para essa manobra? Apenas 10 dias úteis. É o JEC punindo no bolso quem tenta prolongar a lide sem ter extrema certeza e bala na agulha. Ponto 7. O confronto final. Com todas as armadilhas mapeadas e os custos na ponta do lápis, bora para uma simulação real. O relógio está batendo, é você contra o examinador. Quais estão corretas? Assertiva 1. O JEC julga causas até 70 salários mínimos. Assertiva 2. O juiz adota a decisão mais justa por equidade, focando nos fins sociais. Assertiva 3. Da sentença cabe recurso inominado no prazo de 10 dias. E aí, olhando para isso agora, qual é o golpe baixo oculto aqui? Se o seu faro de detetive estava ligado para cortar custos, aquele número 70 apitou forte. A assertiva 1 é a armadilha clássica de prova. No JEC estadual, pela Lei 9.099, o limite máximo é de 40 vezes o salário mínimo, e não 70. A banca jogou esse número alto só para te testar. As assertivas 2 sobre equidade e 3 sobre o prazo de 10 dias úteis do recurso nominado estão impecáveis. A resposta certa é apenas a 2 e a 3. Cair numa pegadinha dessas é desperdiçar ponto à toa. A estratégia está todinha montada, os atalhos foram revelados e as armadilhas estão mais do que expostas. O JEC é fascinante quando a gente entende a lógica dele. Resolve o problema rápido, de graça na entrada, mas cobra caro de quem tenta enrolar o jogo lá na frente sem necessidade. Tendo os prazos em dias úteis, o pedido contraposto e o limite de 40 salários mínimos gravados na cabeça, não tem banca que te derrube. A teoria foi dominada, agora deixa uma provocação para a gente fechar. Com um mapa inteiro desse roteiro em mãos, quem é que vai conseguir te segurar no dia da prova?